Para incentivar a produção brasileira, reduzir as folhas de pagamento e ajudar a manter a economia aquecida, o governo federal sancionou a Lei nº 12.546, de 2011. O texto, já em vigor, institui o Reintegra, que trata do regime especial de reintegração de valores tributários para as empresas exportadoras. O decreto também modifica o recolhimento das contribuições previdenciárias dessas empresas. Em nosso espaço técnico deste mês, vamos discutir como isso altera a alíquota patronal de INSS para diversos produtores de manufaturados no Brasil. E para explicar como proceder com os novos cálculos e outras questões, recebemos em nosso estúdio a especialista Alessandra Costa, gerente de conteúdo previdenciário da Fiscosoft. Também conosco, o conselheiro do CRC-SP e empresário contábil José Maria Ribeiro. Olá, nós vamos tratar de um assunto novo, muito importante, que vem suscitando várias dúvidas entre as empresas. Tá? Nós vamos falar sobre a Lei 12.546 de 2011. Só que antes de falar da Lei 12.546 de 2011, é necessário saber em que contexto ela está inserida, qual foi a sua finalidade. Então vamos lá? A Lei 12.546, que altera a forma de recolhimento previdenciário de algumas empresas, está inserida no Plano Brasil Maior. Esse plano, ele foi instituído pelo governo federal e visa dar uma maior competitividade para as empresas, mais especificamente para alguns setores da economia. Tá? E dentre as várias regras impostas por esse plano, nós temos aqui a substituição da contribuição previdenciária patronal, a substituição em partes. Só que antes de tratarmos deste assunto, vamos verificar como é a contribuição das empresas em geral. Vejamos. As empresas em geral, e é importante frisar que neste exemplo eu não estou considerando as empresas de pequeno porte e as microempresas optantes pelo Simples, tá? Então, o que as empresas têm aí de recolhimento previdenciário? Existem três grandes contribuições. A primeira é a contribuição de 20% sobre a remuneração dos empregados, ou seja, aquelas pessoas que você contrata com base na CLT, dos trabalhadores avulsos e dos contribuintes individuais, ou seja, são aqueles autônomos que prestam serviço para a sua empresa e os sócios que têm retirada de Prolabore. Além disso, nós temos uma segunda contribuição, que é o RAT, Risco Acidente do Trabalho, podendo ser tendo uma alíquota de 1%, 2% ou 3%, que vai incidir sobre a remuneração dos empregados e trabalhadores avulsos. O importante frisar também que essa alíquota RAT, antigo SAT, Seguro Acidente do Trabalho, pode ser majorada em até 100%, ou seja, a alíquota de 1 pode ir para 2, de 2 para 4 e de 3 para 6, ou pode ser reduzida pela metade, ou seja, de 1 pode ir para meio, de 2 para 1 e de 3 para 1,5, em decorrência do FAP, que é o fator acidentário de prevenção. Então, em decorrência do FAP, que essas alíquotas podem ser majoradas ou diminuídas. O que é o FAP? O FAP, na verdade, é um mecanismo instituído que visa diminuir os acidentes dentro da empresa. Então, por meio de regras de segurança e saúde do trabalho, as empresas podem diminuir essa carga sobre sua folha de pagamento. E, além disso, nós temos a contribuição destinada a terceiros, chamados de outras entidades. Quem são terceiros? SESC, SENAT, SESCOP, INCRA, tá? Salário Educação, dentre outros. Essa alíquota destinada a terceiros, ela pode chegar a 5,8%. Então, vejam, hoje as empresas têm 20% sobre a remuneração dos empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, tem a alíquota RAT, que pode ser de 1%, 2% ou 3%, lembrando da possível majoração, e ainda tem terceiros, podendo chegar a 5,8%. Ou seja, as empresas em geral, elas têm efetivamente uma carga tributária muito alta.
Carga essa que, em relação à Previdência Social, pode chegar aí a mais de 30%. Lembrando também que as empresas têm a obrigação de descontar o INSS dos trabalhadores a seu serviço. Quem são esses? Os empregados, os trabalhadores avulsos e os contribuintes individuais, incluindo o sócio com retirada de prolabore. A Lei 12.546, ela não vai substituir todas essas contribuições. Ela substitui tão somente a contribuição de 20%, a CPP da empresa. Então, vejam, a Lei 12.546, que foi divulgada em 2011, ela trata da substituição. Então, em vez da empresa fazer o recolhimento de 20% sobre a sua folha, ela vai ter uma contribuição incidente sobre o valor da receita bruta e a alíquota será também reduzida. Atualmente, nós temos 2 grupos contemplados com a Lei 12.546. Quem são eles? Primeiro grupo são as empresas que prestam serviço em tecnologia da informação, TI, tecnologia da informação e comunicação, TIC, e as empresas que prestam serviços de call center. Estas empresas não farão a contribuição de 20% sobre folha e deverão recolher 2,5% sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais que eventualmente tenham sido concedidos. Então vejam, aqui nós temos 2 alterações. Primeiro, a base de cálculo muda. Ela passa de folha de pagamento para o valor da receita bruta. E aquela alíquota de 20%, ela passa a ser 2,5% para essas empresas. Além disso, a Lei 12.546 contempla um segundo grupo, que também terá a contribuição previdenciária de 20% sobre folha substituída. Esse grupo, ele terá uma alíquota de 1,5% sobre o valor da receita bruta, também excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. Quem são essas empresas? São aquelas que fabricam uma série de produtos conforme classificação na TIP, que é a tabela de incidência do imposto sobre produtos industrializados. Agora, é importante ressaltar que não é toda a TIP, não é toda a classificação. São alguns produtos ali inseridos. Por exemplo, as empresas que fabricam vestuários e seus acessórios, artigos têxteis, calçados, chapéus, couros, grampos, botões, dentre outros. Então, hoje, existe uma relação de mais de 30 produtos que são classificados aí com base na TIP, que tem direito aí a essa redução de alíquota e alteração na base de cálculo. É importante frisar também que existe aquele caso da empresa que, por exemplo, ela fabrica vestuário e fabrica algum outro produto que não está contemplado na 12.546, que não está inserido nesse rol, né? O que essa empresa vai fazer então? Veja, em relação ao serviço, aliás, ao produto que está inserido na 12.546, ela terá uma alíquota de 1,5% sobre o valor da receita bruta. Para aquele outro produto em que não está inserido nesse rol, em que não está mencionado na 12.546, ela continua fazendo um recolhimento com a regra geral da Previdência. A diferença é que ela vai ter uma proporcionalização desta contribuição previdenciária. Tá? Então, ela vai ter uma proporcionalização. Então, isso é o que a gente chama de atividade concomitante, né? Ou seja, ela fabrica um produto que está inserido na Lei 12.546 e fabrica um outro produto não inserido. Da mesma forma, pode acontecer com uma empresa de TI, né? Ela tem uma atividade que está inserida e uma atividade que não está inserida. Bom,
Mas a Lei 12.546, que inclusive foi uma conversão da medida provisória 540 de 2011, ela sofreu algumas críticas por parte das empresas. Que críticas foram essas? Muitas empresas alegaram que, embora houvesse a redução de alíquota e a mudança da base de cálculo, no final das contas, a contribuição não diminuiu. A contribuição previdenciária acabou sendo majorada. Então, em decorrência disso, houve a necessidade de se alterar a Lei 12.546. E, recentemente, mais precisamente na semana passada, nós tivemos uma alteração nessa lei. Essa alteração, ela se deu por meio da MP, medida provisória, 563 de 2012. E quais foram as principais mudanças em decorrência dessa MP? Primeiro, redução da alíquota. Então, nós tivemos aqui uma redução da alíquota, como veremos daqui a pouco. E tivemos também a inserção de mais produtos na Lei 12.546. Tá? Então, vejamos aqui as principais mudanças. Bom, o primeiro grupo, que é o grupo de Tecnologia da Informação, TI, Tecnologia da Informação e Comunicação, TIC, Call Center, e agora o setor hoteleiro, tá? Então, o primeiro grupo hoje é composto de TI, TIC, empresas que prestam serviço de call center e empresas do setor hoteleiro, desde que estejam inseridas na Classificação Nacional de Atividade Econômica, número 5.510-8/01. Para esses setores, a alíquota será de 2% sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. Tá? Então, em vez do recolhimento de 20% sobre a folha, a gente passa por uma alíquota de 2% sobre o valor da receita bruta. Mas atentem-se a uma questão. As regras impostas pela MP 563 de 2012 só começarão a valer a partir de 1º/8 deste ano, ou seja, 1º de agosto de 2012. Então, só a partir daí que elas valerão. Então, vejam, a situação atual ainda é da redação original do 12.546. Então, para as atividades de TI, TIC e Call Center, a gente ainda continua com alíquota de 2,5%. Mas, a partir de 1º/8 deste ano, nós teremos a redução para 2% e a inserção do setor hoteleiro neste primeiro grupo. Existe também aquele segundo grupo que foi alterado pela MP 563 de 2012. Então, para este grupo, com regras que começarão a valer a partir de 1º/8, nós temos aqui vários setores. Tá? Então, o que aconteceu? Houve a necessidade de se incluir outros produtos. Tá? Então, hoje, com base na 563 de 2012, MP, nós temos uma relação de mais de 400 produtos que estão sujeitos aí à substituição. Então, vejam, não há que se falar em recolhimento de 20% sobre folha. Nós teremos aqui uma alíquota de 1% sobre o valor da receita bruta, também excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. E quais são esses setores? Bom, aqueles setores que já estavam contemplados com a 12.546 permanecem. E nós tivemos a inclusão de outros, como, por exemplo, o setor aqui de plásticos. Tá? Então, nós temos como exemplo as empresas que fabricam fluidos para freios hidráulicos, plásticos, vestuários e seus acessórios, que já estava inserido aqui na 12.546, peles, couros, sedas, tá? Enfim, uma gama aí bem grande de produtos, todos eles classificados com base na tabela de incidência de imposto sobre produtos industrializados, a TIP. Tá? Então, essas aqui foram as principais alterações da MP 563 de 2012. Nós colocamos aqui no slide, né, um comparativo
entre a redação original, da 12.546, lá do ano de 2011, e a 563 de 2012, tá? Então, nós tivemos aqui, colocamos aqui os comparativos. Então, ratificando o que eu já mencionei há pouco, vejamos, olha, no primeiro quadro aqui, nós temos o setor de TI, TIC e call center. Então, até 31/7 de 2012, esse setor tem uma alíquota de 2,5% sobre o valor da receita bruta. A partir de 1º de 2012 até 31/12 de 2014, nós vamos ter aí a inserção do setor hoteleiro, né? TIC continua, TI continua, call center continua e a alíquota é reduzida em 0,5%, ou seja, ela passa de 2,5% para 2%. O segundo grupo, que já era um grupo mais extenso, né? A alíquota passa de 1,5% para 1%. E, além disso, o rol de empresas aqui, ele foi ampliado. Nós tivemos aqui uma alteração, uma ampliação dos produtos fabricados. Agora, por que eu mencionei para vocês que as novas regras da MP 563 de 2012, elas vão do dia 1º/8 de 2012 até 31/12 de 2014? Bom, as regras, tá, que visam a desoneração da folha de pagamento, elas têm um prazo determinado, tá? Então, durante este período, o governo vai verificar, ele vai aferir se de fato as regras impostas pela 12.546, né, se de fato elas trouxeram um impacto adequado, se realmente elas desoneraram a folha dos empresários. E aí, durante esse período, né, que vai até 31/12 de 2014, há a substituição do recolhimento lá de 20% por essas alíquotas que eu informei. A partir de 2015, a gente volta a ter a regra que está prevista lá no artigo 22 da 8.212, que é o quê? Os 20%. Tá? Então, a gente volta a ter a contribuição como antes. Então, atenção, essas regras, tá? Elas devem ser aplicadas até 31/12 de 2014. Agora, você deve estar se perguntando, né, em meio a essas alterações, como fica a CEFIP, como é que vai ficar a tua folha de pagamento, né? Você deve estar se perguntando, olha, eu vou ter mais trabalho na minha empresa em relação a isso? Bom, você vai ter que se atentar a alguns pontos importantes para evitar problemas com fiscalização, por exemplo. Então, o que a gente tem que analisar? Primeiro, você pode prestar um serviço elencado, inserido na 12.546 e você pode prestar também um serviço que não está inserido. Você pode fabricar um produto que está inserido na 12.546 e um produto que não está. Então, muita atenção nessa hora. Por quê? Porque você tem aí uma atividade concomitante, você tem atividades concomitantes. Para aquela atividade ou para aquele produto que está mencionado na 12.546, nós vamos aplicar as alíquotas, então, já mencionadas, tá? Para aquele produto ou serviço que não está inserido na 12.546, nós vamos aplicar a regra geral de recolhimento previdenciário. Mas o que vai acontecer? Você vai fazer um recolhimento, você vai fazer um cálculo com base no artigo 22 da 8.212, que trata justamente do quê? Dos 20%, do RAT. Mas você vai proporcionalizar essa sua contribuição com base no quê? Na receita bruta geral, total, tá? E na receita bruta daquela atividade ou daquele produto que está mencionado na 12.546. Então, lá nos artigos 7º, 8º e 9º da 12.546, ele vai tratar destas regras também. Outro ponto importante, CEFIP, GFIP. Então, hoje você, empresa,
é obrigada a enviar mensalmente as informações decorrentes aí dos fatos geradores de fundo de garantia e de recolhimento previdenciário, correto? Sim, você precisa mandar essas informações. Só que o sistema, ou seja, o CEFIP, não está preparado para essa substituição da contribuição previdenciária. Então, enquanto o sistema não for ajustado, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que pegar o valor relacionado a os 20% sobre a remuneração do autônomo, tá? Que é o contribuinte individual, do sócio com retirada de prolabore, do empregado e do trabalhador avulso, e você vai lançar no campo compensação. Vai também desprezar a GPS, que é a Guia da Previdência Social, que o sistema, o CEFIP, vai emitir e vai ter que fazer o manual. Por quê? Porque o sistema ainda não está preparado para essa novidade, que é a substituição aí. Bom, em relação às suas obrigações acessórias, envio de CEFIP, tá? A necessidade de ter uma folha de pagamento, separar as categorias de trabalhadores, isto não muda, permanece. Então, tudo isso aí não foi alterado. Outra questão muito importante, a data de recolhimento continua sendo o dia 20 do mês subsequente. Não houve qualquer alteração. E se o dia 20 cair um dia que não tem expediente bancário, obrigatoriamente você deve antecipar. Outra coisa muito importante e muito nova que a sua empresa deve estar atenta, o FD Contribuições. O FD Contribuições, ele veio com uma novidade, que é o bloco P. Lá no bloco P, você deve informar os fatos geradores, as informações relacionadas aqui a 12.546, ou seja, a substituição da contribuição previdenciária patronal. E, por fim, e também bem importante, quando e como você deve utilizar a Guia da Previdência Social e você deve utilizar o DARF, tá? Que é o Documento de Arrecadação de Receitas Federais. Bom, vejamos. Você deve fazer a substituição dos 20%, ok? Pelas alíquotas que nós já mencionamos. A contribuição que estiver com base sobre a receita bruta deve ser feita por meio do DARF. Em quais códigos? 2985, naqueles casos das empresas de tecnologia de informação e tecnologia de informação e comunicação, e o código 2991 para os demais casos. Então, vejam, a contribuição sobre receita bruta deve obrigatoriamente ser feita por meio do DARF. As demais contribuições, que é o RAT, né, aquelas alíquotas de 1%, 2% ou 3%, a terceiros, outras entidades, que pode chegar a 5,8%, e o valor que a sua empresa desconta do trabalhador, que você desconta do empregado, do trabalhador avulso, do sócio com retirada de prolabore, do autônomo, você deve continuar recolhendo por meio da Guia da Previdência Social. Tá? É importante que você observe essas regras para evitar possíveis problemas, possíveis autuações com a Receita Federal. Tá? Tome cuidado com a questão das contribuições previdenciárias, porque isso pode impactar, inclusive, no momento de você tirar uma certidão negativa de débitos. Tá? Então, muito cuidado. Então, é importante que você tenha esse cuidado, que analise corretamente o que você, como você deve fazer essas contribuições para evitar problemas no futuro. Bom, primeiramente, agradecer da satisfação de estar presente aqui, parabenizar a doutora Alessandra, foi uma brilhante palestra que ela acabou de fazer, e já entramos logo na primeira pergunta, que o empresariado quer saber. É obrigatório ou é facultativo? Eu agradeço, né, por ter sido convidada para falar desse assunto tão relevante. E o que as empresas devem ficar atentas, né? A Lei 12.546, ela é obrigatória, ela não é opcional. Então, a empresa deve, que estiver enquadrada lá na 12.546, deve substituir a contribuição de 20% pelas alíquotas de 1,5%, 2%, de 1,5% ou 2,5%, conforme a explanação. E você vê algum benefício
que traz essa, já que fala da desoneração da folha, você vê algum benefício para o empresário? Olha, o Plano Brasil Maior ele tem como essa finalidade de trazer uma competitividade maior para as empresas, né? Então, por isso que a Lei 12.546 foi instituída. O que acontece é que com as atuais alíquotas de 2,5% e 1,5%, muitas empresas estão verificando que a contribuição está aumentando, né? Então, foi por isso que a MP 563 de 2012 ela foi divulgada, né? Agora, a gente espera que realmente, né, a finalidade da lei seja alcançada, que com a redução das alíquotas a partir de 1º/8, realmente as empresas tenham aí uma redução na folha de pagamento. A compensação, já que eu vou recolher os 20% da folha sobre o meu faturamento, como fica a GPS? Eu posso compensar tudo que eu recolhi no faturamento? Na verdade é assim. Nós temos hoje a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento. Nós temos lá os 20%, temos o RAT e temos terceiros. O que muda é em relação aos 20%. Então, em vez da empresa recolher 20% sobre a folha, ela terá atualmente uma alíquota de 2,5% ou 1,5%, né? Então, a parte do recolhimento sobre a receita bruta, ela vai fazer por meio do DARF. O restante, ela continua fazendo por meio da GPS, Guia da Previdência Social, tá? O que ocorre é que no sistema CEFIP, ele vai ter que fazer o seguinte, ele vai ter que pegar o valor, né, o valor aí que seria dos 20%, que ele não vai recolher, e vai lançar no campo compensação, para que, quando ele for fazer o recolhimento previdenciário, aquele que ele vai fazer sobre com base na GPS, esteja excluído os 20%, porque ele não vai ter mais, ele vai ter os 2,5% ou 1,5%. Agora, na cadeia de produção, uma empresa, vamos lá, na confecção, ela produz vários produtos. Alguns produtos não estão elencados nessa relação que eu posso fazer, tributar lá o 1,5% ou 2% que seja. Existe uma forma mais prática para a gente separar esses produtos na qual vai entrar na base de cálculo, e não, fica meio confuso, acho que para o empresariado, separar esses produtos. Na verdade, até o presente momento, né, a gente não teve nenhuma determinação nesse sentido. Então, cabe a cada empresa fazer a separação, né, da forma que ela entender mais adequada. Agora, o importante é que, no final das contas, ela tenha verificado lá o rol de atividades na Lei 12.546 para aplicar a alíquota correta, né, e verificar aquela relação que não está inserida no rol, para que ela faça uma contribuição diferenciada. É o que a gente está chamando de atividade concomitante. Ou seja, aquelas atividades elencadas na 12.546 tem uma forma específica de recolhimento. As demais, ou seja, as que não estão elencadas, têm uma forma diferenciada. Pelo que eu entendi, na realidade, vamos ter um aumento, então, de arrecadação. Olha, o que nós vimos, né, o que a gente tem visto, de uma forma geral, é que muitas empresas têm tido um aumento na contribuição. Embora você tenha aí uma alíquota que é de 2,5%, 1,5%, com uma base de cálculo diferente, algumas empresas têm realmente demonstrado um aumento nessa contribuição. Doutor, agradeço a sua presença aqui e muito obrigado por tudo. O Espaço Técnico de abril fica por aqui. Agradecemos aos convidados pela apresentação. Não deixe de acessar os outros programas da TV CRC-SP para ficar por dentro de informações importantes do setor contábil. Esperamos você em nosso portal. Até mais!